Irmãos, eu queria começar contando um testemunho, porque certos testemunhos nos deixam tão patentes, tão evidentes o poder de Deus, a realidade de Deus, porque Deus é uma realidade, meu irmão e minha irmã. Eu não sei se você veio hoje a primeira vez, ou as primeiras vezes, ou está aqui desde o começo, não importa. O que eu quero hoje que seja importante para você, que você possa levar mais do que uma emoção. Porque o Espírito Santo pode nos emocionar, mas não pode ficar só na emoção. Você tem que receber convicção do Espírito Santo no poder de Deus. Há 15 dias atrás, irmãos, eu fui convidado a ir a Conchas, cidade onde conheci a minha amada irmã Cris, e ali eu dirigi um trabalho que permaneceu pequenininho enquanto eu lá estive, mas que se manteve vivo e com a quantidade de pessoas que Deus quis manter enquanto eu lá estava. Até que tivemos que sair, e a ordem que veio daquele ministério foi que fechássemos aquela igreja, né? E eu fiquei muito triste, porque afinal de contas tinha um pequeno rebanho lá, não eram muitas pessoas, mas tinha um grupo. E nós decidimos ali em oração diante do Senhor, convidarmos um irmão que na ocasião não era pastor, um presbítero, a Cris conhece, o Claudinho, e ele orou e eu convidei ele para ficar tomando conta daquele rebanho. Nós não tínhamos condições, mas eu consegui com o pastor daquela época que estava fechando a igreja, que ele cedesse algumas cadeiras, algumas coisas, e nós deixamos um grupo, consagramos o Claudinho a pastor, ficamos em oração, mantivemos contato, e agora, há 15 dias atrás, ele me convidou para ir pregar lá, porque a igreja completava 2 anos de vida agora no ministério dele. E sempre é algo que nos emociona quando chegamos num salão muito grande, lotado de pessoas. Lotado de pessoas. E uma festa, conjunto tocando, baterista, um irmão tocando violão. E algumas coisas nos marcaram naquele período que nós tivemos em Conchas. Vidas, ovelhas que nós tratamos, famílias que nós cuidamos. Mas uma figura muito marcante que ficou para nós veio ao meu conhecimento através de um casal de idosos, quase 90 anos de idade. O irmão Guilhermino era um senhorzinho que tinha tido um derrame por conta de transtornos, aborrecimentos que ele tinha com um neto que se tornou dependente químico e que morava com ele, fazia agressões dentro de casa, quebrava as coisas. O rapaz não era bem um rapaz assim de 17, 18 anos, já era um homem de seus quase 30 anos de idade, completamente endemoniado. Esse homem andava pela rua, era uma verdadeira legião de demônios, pastor. Com fitas amarradas, eu acho que coisas de macumba, colares. Tinha dia que ele botava peruca. Eu não sei se a Cris conhecia esse personagem, todo mundo o conhecia como Paulão. E tinham medo dele, às vezes ele andava armado de facão e tal. E quando eu ia na casa do avô dele para ministrar, para orar por eles, às vezes ele estava lá e ele caía de joelhos quando ele chegava diante de mim. Ele dizia, pastor, põe a mão em cima de mim e ora. E eu dizia, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador, Paulo.
você precisa aceitar Jesus. Um esqueleto, ele parecia uma caveira, e aliás usava um monte de caveira, búzio, um monte de coisa. Era um homem completamente endemoniado. Um dia ele teve uma crise na hora do culto que nós estávamos fazendo ali na casa, muito humilde do Guilhermino, um homem entrevado em cima de uma cama e não se mexia mais. Estava tetraplégico em cima da cama. E esse moço teve uma crise de violência, pegou um banco, quebrou, estilhaçou madeira para tudo quanto foi lado. E eu fiquei penalizado, velhinho, naquela situação. E eu, pelo tempo que eu tive lá, às vezes esse rapaz batia na porta da minha casa 3 horas da manhã. Pastor, vim aqui para o senhor orar por mim, ora por mim que os demônios estão me dominando, estão me tomando, tal. E orava. Ele caía de joelhos, falava em língua estranha demoníaca, eu tinha que repreender, porque ele falava em língua estranha demoníaca, demônio também fala em língua, e eu repreendi em nome de Jesus. E essa figura ficou marcante, porque foi uma pessoa que não tinha nem como cuidar. Só um milagre de Deus. Você vai conversar o quê? Vai ministrar o evangelho como? Para uma mente totalmente tomada. Só Jesus operando mesmo e libertando a vida completamente. E nessa visita que eu fui fazer, entrei, foi um chororô, os irmãos matando saudade, pastor Paulo, Manduce, a gente também se lembrando de todo mundo e tal. E eu fui para o púlpito, um púlpito muito bonito, fizeram bem alto, acarpetado, tudo muito chique. Eu fiquei muito contente, muito emocionado. E o conjunto musical, no canto tinha a bateria, o baterista, o violonista, um irmão moreno, bem gordo. E eu perguntei, pastor, e o Paulão? Olha ele tocando violão. Eu disse, não, pastor, o senhor não entendeu, eu estou perguntando do Paulão. Ele disse, mas é o Paulão. Eu não acreditei, eu tive que sair do púlpito, ele levantou para me dar um abraço, todo arrumado, de terninho, gordo. Eu disse, Deus existe. Porque, às vezes, quando nós não temos mais expectativa, esperança no nosso coração, Deus opera, irmãos. Muito mais do que a libertação de um câncer, de uma úlcera, de uma enfermidade. Deus tem o poder de transformar vidas. Quando eu vi aquele irmão, agora nosso irmão, porque se batizou, está ali firme, tocando muito bem violão, ele toca teclado, ele toca instrumento de sopro, e eu fiquei muito contente. Eu não poderia deixar de compartilhar com os irmãos essa alegria e essa emoção. Por outro lado também, irmãos, eu queria deixar para vocês a notícia que o pastor já tem adiantado, porque, claro, eu fico contente de hoje estar reunindo meu corpo com meu coração aqui nesse lugar, porque meu corpo vai, meu coração fica diariamente com vocês. Eu acompanho tudo o que acontece. Terça-feira eu assisto o culto. Eu gosto quando o pastor vai ali na câmera, assim, que ele vai bem pertinho. Eu faço assim para ele, ó, um beijo, pastor. Mas eu assisto tudinho na terça-feira. E ouço as ministrações, estamos falando sobre família, né? E aprove a Deus tocar nos corações de todos nós, para que se faça um trabalho lá em Tietê. Poderia ser uma célula em casa? Poderia, mas não foi o caminho que Deus tomou. Até porque minha casa é assim, se entrar um raio de sol, nós temos que sair para ele ficar à vontade. Muito apertadinho, então não tem comodidade assim para nós recepcionarmos as pessoas, e a solução seria um salão. E oramos a Deus, tinha visto um, outro, mas por fim escolhemos um ali que o Senhor nos colocou na nossa mão, pertinho de casa. Ele estava ocupado por uma loja, desocupou. Eu procurei saber com o senhor, que eu conhecia ele, que ocupava o salão, quanto era o aluguel. Ele disse, eu pagava R$700. Aí eu digo, tá certo. Ele me deu o endereço da imobiliária. Ele não é o dono, ele era o antigo inquilino lá. E eu fui na imobiliária e
para minha surpresa, eu não entendi direito, porque quando eu cheguei na imobiliária, eu calculei que fosse uns 1.000 e pouco, porque o anterior pagava 700, no mínimo uns R$ 1.000. E eles disseram, o aluguel é R$ 350. Eu fiquei meio espantado assim, eu digo, quanto? 350. Eu digo, então o salão é nosso. Eu digo, o primeiro milagre que Deus faz, né? E tá bem pintadinho. Eu só não fiz fotografias ainda, porque ainda está tudo bagunçado. Chegou agora as coisas, cadeiras, estou arrumando. Essa semana, até o final de semana, vai dar para mandar as fotos direitinho para vocês verem. E pretendemos, né, a nossa programação, depois eu preciso conversar com a amada irmã Cris, porque temos o trabalho em consta, mas vou ter que fazer alguma alteração, porque nós teremos, na terça-feira, nós vamos acompanhar lá dentro do salão a reunião daqui. Tem a TV, internet, nós estaremos acompanhando e participando na terça-feira. Daí na quarta-feira não, mas na quinta-feira nós nos reunimos com as pessoas para conversar, debater e discutir o que nós ouvimos na terça-feira. A gente deixa os nossos pastores ministrarem, depois nós rebatemos em cima. No sábado, talvez não tenhamos muita frequência, mas eu posso garantir que se Jesus não me levar, estarei lá das 6 horas da manhã do sábado até o meio-dia, jejum e oração. No sábado à tarde, eu pretendo fazer um trabalho de convidar em porta a porta, ali no bairro, as pessoas para estarem participando. É um bairro muito carente, com muitos jovens com problema de drogas, dependência química, e a gente pretende trabalhar bastante em cima disso. E no domingo, não marcaremos reunião de manhã, porque eu quero ficar livre para poder, de vez em quando, estar aqui com os irmãos, mas sempre há tempo para no domingo à noite chegar e fazer a nossa reunião de adoração a Deus. Nós queremos, irmãos, né, eu acho que a visão de se caracterizar daquela coisa tradicional, né, Cris? Mas é igreja? Não, não é. Mas tem pastor? Mais ou menos, né? Foi assim que a Cris me enrolou. Mas nós ficamos muito alegres e agradecemos a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é importante desde o primeiro versículo do livro de Gênesis até o último versículo de Apocalipse. Sem dúvida nenhuma. Nós temos todos os ensinamentos, toda a orientação, o caráter de Deus é revelado na sua palavra, seus ensinamentos, sua doutrina. Mas, sem dúvida, eu acho que para mim, o que fecha assim com chave de ouro, com uma responsabilidade tão grande de tudo que Deus fala, nós encontramos no livro do Apocalipse, o livro da Revelação, que João teve ali na ilha de Patmos, onde ali ele teve a presença do Senhor Jesus, não mais aquele Jesus sofrido da cruz, arrebentado, cuspido, rasgado, mas um Jesus glorificado, aquele que disse o Senhor dos Senhores, aquele que diz eu conheço as tuas obras. E quando fiquei assim muito lisonjeado de ser convidado para pregar hoje, domingo de manhã, 4 anos, né, pastor, de oficialização. E quando eu comecei a orar ao Senhor, sabendo que viria ministrar nessa manhã, eu disse, Senhor, sobre o que eu vou pregar? O Senhor me deu 3 versículos. E o primeiro está no primeiro livro de Apocalipse. Você pode abrir em Apocalipse, capítulo 1. Versículo 8. Apocalipse 1:8. Todos acharam? Na minha Bíblia diz assim,
Eu sou o Alfa e o Ômega. Diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, Deus não se oculta diante dos nossos olhos, nem do nosso entendimento, nem do nosso coração. Deus quer que o conheçamos. Deus se revela a nós. E nós temos a necessidade de receber, como hoje já foi dito, a revelação de Deus. Quem Ele é, o que Ele é para a nossa vida. Interessante que são 3 versículos, os únicos 3 versículos da Bíblia, que estão no livro de Apocalipse, os outros 2 nós vemos daqui a pouco, aonde o Senhor se identifica como o Alfa e o Ômega. Primeira e última letra do alfabeto grego, já vi alguns pastores pregando, fazendo uma dissertação sobre a Grécia, a cultura, o alfabeto grego, mas não é esse aspecto que eu quero. A gente vê que se cria tantas doutrinas, ensinamentos, considerações, estudos, teologias, tão complicadas, e Deus é tão simples para ser revelado ao nosso coração. Nós recebemos isso por fé. Quando ele diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu tenho a impressão que esse versículo, pelo menos no meu pequeno entendimento, aponta para o Senhor Deus, o Deus de Israel, aquele que tirou o povo de Israel do Egito. E sabe o que ele está dizendo para você nessa manhã? Quando ele diz assim, o que era? Por favor, olha para trás, olha as histórias bíblicas, olha o que ele fez com Abraão, vê a obra que Deus fez com os profetas, com os patriarcas, a história, o Deus que esteve com Ananias, Misael e Azarias, sabe quem é? Quem é? É que Sadraque, Mesaque e Abednego eram o nome dos deuses, né? E eu prefiro chamá-los de Ananias, Misael e Azarias, que eram os nomes originais deles, mas eram os 3 jovens da fornalha de fogo ardente. Se você lê a história da palavra de Deus, do povo de Deus, das ações de Deus, pegar desde o livro de Gênesis, for lendo, tudo que a gente encontra ali, tudo aquilo que aconteceu, eu vi você falando sobre Abraão, na ministração que você fez, você vê que eu assisto, né? Esse é o Deus que era. Olha para trás, olha na tua Bíblia, lê as histórias. O Deus que esteve na fornalha de fogo ardente, o Deus que enviou o seu anjo quando Abraão levantou a sua mão com o cutelo para imolar o seu filho, Deus não permitiu. Todas essas histórias, a muralha de Jericó, a abertura do Mar Vermelho, todos esses eventos, o sol e a lua que pararam quando Josué foi para a batalha, e você vai ler, esse é o Deus que era, mas Ele continua sendo hoje na tua vida. O Deus que você tem na sua vida é esse Deus do passado. Não pense que esse Deus ficou esquecido, encostado em algumas histórias narradas nas páginas da tua Bíblia. Ele é o Deus vivo que hoje está na sua vida e dizendo, sou competente para fazer as mesmas obras que fiz no passado, eu faço hoje. Glória a Deus. Por isso que ele se identifica aqui, dizendo, o Todo-Poderoso. Macumba não pega em crente. Fica preocupado não. Se eu juntasse tudo que já puser de macumba na minha porta, vela, os vizinhos ficavam tudo olhando para ver o que o pastor ia fazer. O que o senhor faz com isso, pastor? Eu digo, eu jogo no lixo. Eu não tinha nem trabalho. Eu digo, pastor, joga no rio, em água corrente. Eu digo, não, eu ponho aqui numa caixa, o lixeiro leva.
Quantos pais de santo, com todo respeito aos pais de santo, mãe de santo, que eu ganhei para Jesus, que se converteram, pastor? Teve um aqui em São Paulo, lá na Zona Leste, ele disse assim: pastor, eu me converti, o que eu faço com aquilo tudo? Eu digo: deixa o cacete em tudo, quebra tudo, meu irmão. Ele disse: eu não tenho coragem não, pastor. O senhor tem? Eu dou um martelo para o senhor. Eu digo: então nós vamos lá. Sabe, meu irmão, porque o Deus que nós servimos, Ele é o Deus Todo-Poderoso. O diabo não tem poder para enfrentar o poder do nosso Deus. O diabo sabe, ele reconhece. O pastor estava falando de cruz. Minha esposa estava assustada que pegamos a estrada, tem um monte de gente carregando cruz. Ela disse assim: para onde vai esse povo todo com essas cruzes? Mas dezenas e dezenas. Eu digo: se não acordarem depressa e não se converterem, não aceitar Jesus como Salvador, infelizmente vão para o inferno com tripa e tudo. Quer carregar a cruz, ainda põe umas rodinhas atrás. Qualquer dia eles vão instalar um motor de moto e sair montado em cima da cruz. O pessoal quer conforto. Mas isso não resolve. E nós vamos para o próximo versículo. Mas antes de ir para o próximo versículo, quero voltar a lembrar a você. O Deus que você serve é o Deus da Bíblia, é o Deus que era. Ele continua sendo e será sempre o Deus Todo-Poderoso. Quando você orar, você pode orar com autoridade, com confiança. Quando você repreender a enfermidade, pode orar com confiança, com certeza. Você está orando ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Aí nós vamos encontrar no versículo 21, capítulo 21 de Apocalipse, versículo 6. A segunda vez que o Senhor se identifica como Alfa e Ômega, que quer dizer, o sentido é o princípio e o fim, fecha tudo, não sobra nada. Ele é o que está no começo, no início, antes de tudo, e está no fim, ele encerra. Disse-me ainda, João tendo a sua visão na ilha de Pátimos, ele vê Jesus dizer, disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Se você ver esse versículo, está apontando para Jesus. Está apontando para Jesus. Tudo foi feito porque o ser humano estava perdido. Mas nessa manhã Deus tem uma notícia para você. Tudo que precisava ser feito, foi feito. Ou seja, agora você não vai ter mais problema com a sua conta bancária. Você não vai ter mais problemas financeiros. Você vai ser saudável. Que é uma benção ser saudável, né? Uma vez encontrei com uma moça que Jesus curou e ela desapareceu da igreja. E eu disse: por um dia encontrei ela na rua, digo: fulano, como é que você está? Estou bem, pastor. Olha, foi uma benção, aquela oração que o senhor fez, Deus me curou. Eu disse: você não voltou mais por quê? Ela disse: Deus já me curou. Ela só queria a bênção. Ela só queria a bênção. Aqui, que nós vimos aqui, que Deus tomou todas as providências. Deus está focado na salvação da tua alma. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós, mas não esqueça que Jesus disse, no mundo tereis aflições. A palavra de Deus se cumpre.
O Salmo 23, conhece o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não faltará lutas, provações, dor na coluna, pé inchado, dor de cabeça. Tem umas bênçãos também. Mas não falta nada, porque quando diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nós achamos que não vai faltar só as coisas boas, né? Estava ouvindo aqui, parece que a semana foi de luta. A gente também, viu? Acho que passou um vento lá. Mas o mais importante, irmãos, nós precisamos estar sintonizados, focados naquilo que é o plano de Deus para a nossa vida. Deus providenciou tudo para que nós possamos tomar posse do melhor de Deus. Deus cuida das nossas finanças, cuida. É verdade, cuida. Eu aprendi uma coisa, sabe, irmãos? Eu ouço tanta ministração, pastor Haroldo, ministração de 5 anos, de 8 anos, de 10 anos, que eu nem lembro mais qual é a ministração. Diz que tem que estar debaixo do guarda-chuva de Deus, né, pastor? Se não sai debaixo do guarda-chuva de Deus, toma chuva. Cai granizo na cabeça, tal. Tem gente que quer a bênção, tem pessoas que esperam a bênção, mas não querem se colocar na situação de obediência. Sabe, quando a gente fala de dízimo, não. Tem gente que diz assim, Deus sabe, esse mês foi muito difícil. E ainda vem dar satisfação para o pastor, que é pior. Sabe, pastor, vim falar com o senhor que esse mês eu não vou poder dar. Está querendo o quê? Transferir a responsabilidade para o pastor? Para o pastor dizer para você, tá bom, irmãzinha, Deus abençoe, Deus, Jesus sabe. Porque se ele falar isso, ele está errado. Ele não está te cobrando o dízimo, ele não está te obrigando ao dízimo. Mas o dízimo é um ato de fé. É um ato de fé, o dízimo é um ato de fé. Eu posso falar tranquilo que eu sou assalariado, eu ganho só 900 pau por mês, então não tem. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu recebo o meu pagamento, que eu vou ali no caixa eletrônico, que eu pego na boca do caixa para pagar as contas, a primeira coisa que eu faço é tirar o dízimo. Eu não quero saber se vai dar para pagar isso, pagar aquilo outro. O de Deus é o de Deus. Eu não posso mexer naquilo que não é meu. E sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que acontece? Ocorre um milagre, porque é um ato de fé. Você chega no fim do mês, é interessante. Eu conheço pessoas da minha família que às vezes não são muito fiéis com o dízimo. Esse mês foi duro e vai ser pior. Porque está fora da bênção de Deus, saiu fora daquilo que a palavra de Deus ensina. O dizimista é aquele que professa, declara, vive a sua fé, mesmo em condições adversas. Deus é um Deus, quando Davi foi contar lá para ver qual era a população, qual era a quantidade, Deus se desagradou, não foi, pastor? Para eu contar para quê? Você não precisa contar, a vitória está na minha mão, você não precisa fazer contagem. Descansa no Senhor. O que diz a Bíblia? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então, muitas vezes, nós não fazemos o que Deus manda, não seguimos as orientações, não obedecemos os preceitos de Deus, mas queremos ser detentores da bênção. Como é que nós podemos ser abençoados? Senhor, o Senhor sabe, sou rebelde mesmo. Não, não é assim. Se você é uma pessoa, um homem crente, uma mulher crente, saiba que crente tem compromisso com Deus e Deus tem aliança conosco. E está escrito aqui, ele diz assim, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega. Ele fez tudo, não falta nada para você ter uma vida abençoada. Você pode até passar essa existência sem morar num palacete, talvez você more num casebre, ou não, ou talvez você more num palácio, não importa, porque tudo isso é efêmero. Eu olho para o carro do pastor, é um carro bonito, mas ele não vai levar para o céu esse carro, nem o dele, nem o meu. Não vou chegar lá no céu de golzinho, pastor, eu vim, cadê o céu? Não, o meu não pode entrar. Não,
Isso tudo fica aqui. Mas aprove a Deus dar esse carro bonito para o pastor, e eu glorifico a Deus por isso. Mas o mais importante é que nós vamos morar na mesma mansão celestial. Lá não terá diferença. Tem gente que morre aqui enterrado em caixão de ouro. Não é verdade, pastor? Tem gente que chega lá na eternidade sem, senhor que é Deus, eu tenho uma credencial aqui, eu era bispo, eu era apóstolo, eu era não sei o quê. Não adianta nada. Todos nós fomos comprados pelo mesmo sangue de Jesus. E Deus não faz acepção de pessoas. Saiba que tudo que Deus preparou, agora Ele distribui como Ele quer. Distribui como Ele quer. Cada um de nós recebeu o seu talento, a sua porção. Saiba como usar os talentos que Deus te deu. Não tema se colocar à disposição. Um pastor estou aqui, quando eu disse para ele, e disse algum tempo atrás, que estou aposentado, quero ficar sossegado, quero sentar, ficar assistindo culto pela televisão, que é muito bom, tal. O senhor disse, levanta, rapaz, não é aqui o seu lugar de descanso. Quanto tempo Deus vai... Às vezes eu digo, Senhor, o senhor está brincando comigo? Eu sou um velhinho de 73 anos, Senhor. Tem tanta gente bacana aí, jovens aí, prontos aí para pregar, falar a tua palavra. Mas aprove a Deus, e como o Senhor faz, nós obedecemos. Amém. E o Senhor nos abençoe e Ele nos dá força. Então saiba, Deus preparou tudo. Tudo foi preparado pelo Senhor. Jesus morreu na cruz do Calvário para te proporcionar a salvação. Mas a Bíblia diz assim, quem tem sede, beba da água da vida. Mas é quem tem sede. Tem gente que não tem sede. Você sabe por que tem gente que às vezes não vem na igreja? Porque não tem sede, não sente necessidade. Está muito cansado. Quantas vezes você vai pregar o evangelho para uma pessoa, vai de noite numa balada, lá o pessoal dançando, copinho lá de uísque na mão. Chega lá, você não quer entregar a sua vida para Jesus? Sai fora, meu, você está maluco, você está delirando. O cara está bem, não está com sede da água da vida. Ele não está buscando, porque quando diz sede da água da vida, é o ser humano sentir essa necessidade de Deus, sentir a necessidade das coisas espirituais, perceber que o caminho que está andando é um caminho errado. Essas coisas que o mundo oferece dão uma alegria passageira, momentânea. E muitos de nós já passamos por isso. De ir para uma festa, para um baile, para um evento, vou me distrair hoje um pouco, estou tão amargurado, achando que aquele momento poderá aplacar um pouco aquela angústia, aquela dor. Quando chega em casa, 4, 5 horas da manhã, fez tudo o que queria, está alcoolizado, fez, fumou, bebeu, mas quando deita a cabeça no travesseiro, não consegue pegar no sono, e o vazio continua no coração. Aí o diabo sugere, põe uma corda no pescoço e resolve o problema. Eu tenho a solução para você, mas Jesus é a nossa solução. Jesus é a nossa solução. Por último, irmãos, gostaria de ler o último versículo, que diz assim, capítulo 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Nós só estamos aqui hoje porque um dia Deus determinou a nossa existência humana, essa que você está vivendo. Ele é o princípio, muito antes de nós, mas na nossa vida Ele é o princípio da nossa existência. Ele determinou a tua existência, você existir. E Ele é o fim. Aquele que todos hão de encarar para receber o veredito. Eu quero chegar lá com as roupas que Jesus me deu.
lavadas no seu sangue. Porque se eu chegar diante de Deus no dia final, achando que Deus vai olhar, tem gente, ainda esses dias eu vi alguém pregando num canal de TV, não era evangélico, mas falando dos atos que nós devemos fazer, que podem nos garantir alguma coisa diante de Deus. Irmãos, não há nada que nós possamos fazer. A nossa vida, o que nós praticamos, se somos corretos, honestos, é porque Jesus está na nossa vida, porque Ele nos transformou. Nós não estamos fazendo alguma coisinha, vou dar uma esmola, vou dar uma contribuição, vou dar uma cesta básica, porque isso vai me pôr lá no céu. Meu irmão, Jesus fez tudo o que era preciso ser feito. Agora nós precisamos saber que um dia entramos neste mundo por determinação e criação de Deus. E um dia, quando nós sairmos deste mundo, que Deus disser, terminou o seu tempo, findou o tempo da sua existência terrena, nós vamos ter que dar contas do nosso ato, da nossa vida. Eu acho que é pior, todo mundo tem suas opiniões sobre o pecado que não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu já pensei sobre isso, já ouvi muitas coisas, mas eu acho que o pecado que não tem perdão é quando o Espírito está te convidando, o Espírito Santo de Deus, vem para mim, vem para Jesus. Você ouve uma pregação, você ouve a palavra, você ouve uma oração, e a pessoa rejeita, não, hoje não, vou deixar mais um pouco, tal. Sabe, isso é uma blasfêmia contra o Espírito, é um abandono, uma rebeldia contra o Espírito Santo. Não aceitar Jesus vai mandar qualquer um para o inferno. Essa é a palavra que eu queria deixar com você na manhã desse domingo. Olha,